Olá, meus queridos, hoje é sexta-feira, ela chegou dia 14/4/2023 e nós estamos aqui de novo outra vez. Eita, nós! E vamos ver as notícias? Vamos ver as notícias, porque eu tô ficando feliz, porque o dólar tá caindo, né? Isso aí pra mim é uma alegria sem tamanho. Ai, gente do céu, vamos lá. Câmbio Chaco é a maior empresa que tem lá de câmbio do Paraguai, é onde eu gosto de ver, porque é um dos lugares que mais vende moedas locais e do planeta, aqui assim da nossa região, do nosso eixo da América Latina. E ali eu consigo ver nós em relação a todos os países próximos nossos aqui da América Latina, né? Vizinhos. E ontem o dólar caiu para R$ 5,05 e 5,25. Então ele ficou em R$ 5,05, R$ 5,05 e 5,25. O dólar lá fora, ou seja, está mais alto do que aqui, com uma tendência de querer subir, mas ao mesmo tempo caiu mais um pouquinho. Vamos rezar e ver se o nosso dólar aqui ficar hoje baixo também. Existe uma probabilidade de cair, porque ontem, olhando o gráfico, ele fez uns movimentos normais, como se fosse andando de lado, de repente ele caiu e depois no meio do dia ele começou a subir, eu falei, ixi, alguma coisa aconteceu, e depois ele entrou num acordo no finalzinho do dia e ficou com uma leve queda. O dólar ontem fechou em R$ 5,93 com uma leve queda de 0,31. Hoje vai ser crucial para eu saber a tendência da próxima semana. Tudo que acontecer na bolsa hoje vai ser tendência da próxima semana. Mas não é toda sexta-feira? Não. Essa sexta-feira é um pouco especial, um pouco diferente. Por quê? Vocês vão entender. Como o dólar caiu e ele não deu um dentinho, aquele tal famoso dentinho dos investidores, eu preciso ver se hoje ele vai fazer um dentinho de subida ou se ele mantém com a queda, certo? Porque ele quase ficou no 0 a 0 hoje, já querendo levar para lateralidade ou subida. O que vai acontecer? Não temos como saber. Então, depois de hoje é que nós vamos saber se vai continuar caindo ou não. Eu acredito que como caiu bastante, pode entrar algum especulador querendo fazer subir e ganhar algum trocadinho nisso daí. Ok? Mesmo porque a diferença do câmbio do país vizinho em relação a dólar real está bem diferente do nosso comercial aqui. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, ok? Vamos lá, Bolsa de Valores. Ontem a Bolsa de Valores aqui no Brasil caiu 0,4%. Perfeito. Se essa queda de 0,4% fosse no dia de hoje, sexta-feira, seria preocupante. Como aconteceu o famoso dentinho, que eu estava procurando o dentinho, aquele dentinho, mas não podia ser uma queda forte, tem que ser um dentinho, e é isso aí, ó, 0,5%. Aconteceu o dentinho. Agora, se hoje subir as ações, meu querido, para a próxima semana vai ser só alegria, e a bolsa é capaz de querer buscar voltar na alegria de 110 mil pontos, e aí nós vamos ficar felizes. Professor, como que isso é possível? Como que uma semana tá tudo desgranhento e depois na outra semana tudo melhora? Coisas do mercado. Se entra um investidor porque aconteceu alguma coisa em outro país, eles vêm. É tudo uma questão de eu vou alocar o meu dinheiro aonde? Lá, aqui, para cima, para baixo, para onde que vai? Ok? Então vamos lá. Aqui no Brasil em si não está tudo bom não. Mas lá fora tá ruim. Então, esse ruim lá fora ajuda aqui. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Até alguém começar a sobressair lá fora e puxar o dinheiro de volta lá para fora. Então nós temos que ficar meio que esperto, porque não estão investindo no Brasil.
estão alocando no Brasil. São coisas diferentes, certo? Alocação, especulação entra e sai rápido. Alocação coloca por um período, mas não morro de amor e saio quando precisar. É mais ou menos isso, tá ok? Investimento, o cara entra, investe no Brasil e vai devolvendo aos poucos com o lucro da empresa, ok? O DAX hoje subindo 0,3, praticamente estável, 15.774, super alto, super forte. Tá formando um temporal aqui, gente. Vocês não têm noção. Olha o tamanho, olha a nuvem preta que tá lá fora. Nossa, você chega até a assustar. Olha, tá tremendo até as janelas aqui. Nossa senhora. E vamos ver as notícias do jornal. Infomoney. Ibovespa fecha em queda de 0,4 em sessão de ajuste. Perfeita a matéria. Após subir 6% em 3 pregões. Subiu 6%. Eu falei assim, dentinho. E ele continua subindo. O dentinho faz subir mais 4%. Isso que é o bom. 4, 5%. Se bobear até 6% de novo. Acho que não vai, mas... esse dentinho é espetacular, só que esse dentinho não pode cair de novo hoje, então não pode ter outra queda hoje, tem que ter já subidinha. Pode ser uma subidinha pequenininha? Pode, mas tem que ser mais do que 0,4. Aí nós vamos falar assim, uau. Segundo analistas, recuo de hoje, de ontem no caso, se deu em movimento mais técnico de realização de lucros na contramão do exterior. Então, somente uma questão de ajuste. Perfeito. Tendência de continuar subindo. Assim espero e rezo. Aleluia, rapaz. Nossa senhora, é o presidente Lula sair viajando que a coisa melhora. Pode perceber, todas as outras vezes que ele viajou, como que a bolsa melhorou. Parece que ele tinha que ser o relações públicas do país. Vai lá para fora, vai brincar lá fora, vai fazer seus negócios lá fora, porque dá certo. Ele tá bom para conversar com o povo lá de fora. Aqui de dentro tá dando uma briga feia. Isto é dinheiro. Exportações da China têm alta inesperada, mas economistas alertam para fraqueza à frente. O que está acontecendo? Vamos lá. As exportações da China aumentaram inesperadamente em março, com as autoridades sinalizando aumento da demanda por veículos elétricos. Mas analistas alertam que a melhora reflete em parte o fato de fornecedores estarem recuperando as encomendas atrasadas após problemas causados pelo coronguinha no ano passado. As exportações em março dispararam 14,8% em relação ao ano anterior, interrompendo 5 meses consecutivos de quedas, surpreendendo economistas que previam uma queda de 7% em pesquisas da Reuters. Ou seja, a China está deslocando do planeta e falando: vocês podem se afundar, mas eu vou continuar crescendo. Cara, a China ninguém segura mais. Mas, professor, eles exploram o trabalho. Mas as pessoas compram porque é barato. Como que se resolve a exploração dos trabalhos? Você regulando uma moeda única no planeta e você regulando o salário mínimo planetário. Ninguém pode ganhar menos no planeta de tanto e todo mundo usar a mesma moeda. Isso você regularia todos os problemas gravíssimos do planeta. Ficaria somente os graves e os menos graves, ok? Estadão. Ministro de Lula, olha aqui, chega aqui no Brasil, vamos ver qual é que é. Ministro de Lula se irrita com Receita por bater cabeça sobre cerco a compras online no exterior. O que aconteceu foi o seguinte. O ministro da Secretaria da Comunicação Social do SECOM, o Paulo Pimenta, está irritado com a Receita Federal, diante das críticas ao governo pelo cerco promovido às compras online no exterior. O que ele pegou e falou? Ele falou assim, poxa, o que é isso? O pessoal da Receita Federal tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas, não estão fazendo. Ai, cara. Só que os caras estão com pouco funcionário. Eles têm que ver imposto de renda, têm que ver um monte de coisa e não dá conta. E vai ficar vendo essas coisas de importação.
Aí, meu querido, eu só sei que é o seguinte, o aperto foi tão grande que os caras começaram a taxar tudo quanto que é coisa da Shopee, de não sei o que, da onde que tá vindo. E tem gente revoltadíssima. Onde se viu? Eu comprei um produto por 200 reais. Ó, eu vou falar pra você a cena que eu vi ali, tá? De um videozinho que eu vi que eu dei risada beça. A pessoa pegou e me comprou equivalente a uns 280 reais com roupas, não sei o que, alguns itens, não era um item só, são vários itens. Dava uns 280 reais. Aí, chegou e travou lá no correio e veio para pagar o imposto. E o imposto era de 500 reais, colocando imposto estadual, ICMS, mais o federal, de importação. E a pessoa falou, onde se viu? Eles querem ficar com o meu produto. Eu comprei o produto, eles querem pegar para eles. Que absurdo que é esse? Onde se viu? Eu pagar 500 reais num produto que custa 280. Cara, eu dei tanta risada. Você sabe por quê? Porque as pessoas não têm noção de quanto que o empresário paga em imposto. Meu querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou dar um exemplo, mas não é nesse caso, tá? Então eu vou falar do arroz porque é fácil ver o arroz, mas não acontece com o arroz, tá? Então fique claro isso daí, presta atenção. Vamos suposição, tá? Pode ser, isso aí que serve para produtos mais eletrônicos, um celular, por exemplo. Vamos falar do celular que é melhor. Vamos lá, celular. O celular, ele sai da fábrica, um celular produzido no Brasil, 100% brasileiro, ele sai do Brasil, ele sai daqui da fábrica do Brasil. Ele vai pagar mais ou menos uns 70% na fábrica de substituição tributária. Ele vai cair na faixa de uns 70% pela NCM que tiver. Mais o IPI, mais o IVA, ele vai pagar 70% mais uns 70%. 40%, 70%, vamos falar mais 70%. Nós estamos falando de 140%. Então, o seu celular, quando ele sai de R$1.000 da fábrica, a fábrica, o custo do celular sai por R$1.000. Ele tem que pagar, colocar mais 170%, mais 140%, que é o 70% mais 70%, mais esses 140%, e que vai dar mais ou menos 2.400, certo? Então ele vai para 2.400. O celular que era para ser 1.000, ele vai para 2.400. Muito bem. Aí é o seguinte, se a fábrica estiver aqui no estado de São Paulo, ele vai para o consumidor por 2.400. Se não for passar para uma loja, que aí, tipo, vou vender no Mercado Livre, aí tem mais a taxa do Mercado Livre, mais a entrega, mais não sei o quê, mais a margem de lucro do cara que está comerciando, comprando e vendendo, e aí ele sobe para 3.500 e por ali. Agora, para você entender, então 2.400 se for fabricado aqui em São Paulo e for vendido aqui em São Paulo. Se o cara vender para outro estado e não tiver o convênio com o estado de São Paulo, ele tem que recolher o ICMS lá também, a substituição tributária lá. Ele não pode abater. Aí ele majora de novo o imposto. A loucura do imposto é essa. Você paga o imposto antes de vender. O louco é isso. E se você for uma empresa simples nacional, você não consegue abater esse imposto. Você vai pagar outra vez o imposto do simples nacional. Você não consegue deduzir se você for simples nacional. Olha o tamanho da loucura que é a nossa tributação. E a pessoa fala, onde se viu cobrar tanto assim, ai? Hello, bem-vindo. Os produtos brasileiros é mais barato do que da Shopee. É mais barato, professor? É só não ter o imposto. Igual você não pagava imposto lá. Vocês estão entendendo a complexidade da coisa? Por isso que nós aqui no Brasil tínhamos que ter um imposto por faturamento. Você vendeu o produto por R$1.000, 10% em cima de R$1.000. Tem que ser em cima do faturamento, do valor de venda. E todo mundo pagar pelo faturamento. Como se fosse um simples nacional gigante. Por isso que eu falo para todo mundo que o ideal seria um simples nacional na reforma tributária. Porque senão não dá lógica. É melhor cada um pagando 10% e lá na frente fazer um movimento
do que eu pegar e falar, eu acho que vai passar na mão de tantas pessoas, então eu vou colocar 70% de substituição tributária. Só que não substitui tudo, porque se muda de estado não substitui, se entra no Simples Nacional não substitui. Então que substituição que é essa? Onde só substitui para os grandão, para os gigantes, e os pequenininhos que se lasquem? Essa é a pegada, esse é o grande problema da coisa. Nós estamos destruindo os pequenininhos com essa questão tributária. Toda a questão tributária é para ajudar os gigantes. Os pequenininhos aqui no Brasil só se lasca. E para corrigir isso, ser justo, tem que ser igual lá no Paraguai. É um Simples Nacional progressivo. Vai subir no imposto pelo faturamento, não pelo lucro. Se você quis vender com 0 de lucro, com prejuízo, o problema é teu. Você vai pagar o imposto mesmo assim. Não interessa, é por faturamento. Se você faturou 10 mil em cima dos 10 mil, 100 mil em cima dos 100 mil e ponto final. Mas esse é que eu vendi com prejuízo. Porque uma empresa grande do lucro real, se ela vende com prejuízo, ela bate. Então eu consigo fazer uma promoção, vender um leite com prejuízo, porque eu abato de outros produtos os impostos. Cara, é muita sacanagem, sabe? Tem umas coisas aí que não dá pra engolir, não. Então, o homem do Paulo Pimenta aqui, nossa, o gajo ficou brabo lá. Mas natural, os caras estão sem trabalhador e é capaz até de gerar greve, porque ele pegou pesado com o pessoal da Receita, viu? Pegou pesado com o pessoal da Receita. E o pessoal aí vai subir as paredes lá. Infomoney. Sem ajustes, arcabouço fiscal pode se esgotar mais rapidamente do que o teto de gastos, diz deputado. Ainda sem conhecer detalhes do texto, que será enviado pelo governo ao Congresso, Pedro Paulo defende gatilhos enforcement. Nossa, o cara usou, não entendi o que ele colocou em inglês no meio de português, coisa ridícula, né? E ajuste em mecanismos anticíclico. Resumo da ópera. Esse Pedro Paulo é um deputado do PSD lá do Rio de Janeiro, que é aquele que apresentou um arcabouço, que foi aprovado pelo Kassab e tudo mais, para ser analisado. Ou seja, o que ele está falando? Que o Congresso já está trabalhando com arcabouços antes do governo fazer. Ou seja, que o Congresso está sendo mais eficiente, já está se antecipando e corrigindo as falhas e corrigindo os problemas antes de mandar do governo. Quando mandar do governo já vai ser esgotado, já não vai prestar para mais nada, já vai estar desatualizado. Ou seja, a ideia do arcabouço quem pegou foi o Congresso. E mais uma que o Haddad vai ficar chupando o dedo. Ai, Jesus do céu, os caras estão rebentando, coitado do Haddad. Infomoney. Arcabouço vai mostrar ser possível zerar déficit em 2024, sem comprometer o social, diz Tebet. O marco apresentado pelo ministro da Fazenda prevê déficit primário de 0,5% do PIB este ano e resultado zero no ano que vem. Veja bem, o estudou. A realidade será outra coisa. Então a Tebet está acreditando que vai acontecer tudo o que ela falou ali. Não, o arcabouço vai gerar isso se o Congresso corrigir as falhas e os defeitos. Mas algumas coisas vão ser alteradas aí. Será que vai ser do jeitinho que ela estava imaginando? Acho que não. Conhecendo um pouquinho de política, eu vou falar uma coisa para vocês. Eles vão deixar de uma forma aonde o Lula vai fazer uma pedalada fiscal, para que eles possam ter controle em cima do presidente da República. Porque esse arcabouço, ele tira totalmente a pedalada. Porque a pedalada simplesmente deixa de existir. Como assim? Porque ele vai conseguir gastar criando dívidas. Então ele foge da responsabilidade fiscal. Ele muda as regras. E aí facilita para sair fazendo pedalada atrás de pedalada. Vamos todo mundo virar bicicleteiro aqui. Sair pedalando para todo lugar. É mais ou menos isso. Mas
necessário porque o Brasil precisa crescer e caminhar. A coisa não pode ficar parada, certo? Vamos lá. Jornal Reuters. Uma notícia interessante e maravilhosa. EDG, Grupo dos Emirados Árabes, busca expansão na América Latina antes da viagem de Lula a Abu Dhabi. Às vésperas de o presidente Lula visitar os Emirados Árabes, no final desta semana, a empresa de defesa e segurança EDG Group chegou à América Latina de olho no Brasil como um mercado emblemático. A agenda de Lula no país do Oriente Médio, onde ele fará uma escalada no sábado, na volta de uma visita ao estado da China, deve incluir um encontro com EDG, que é essa empresa de guerra, de defesa e segurança. E abrirá um escritório em Brasília para supervisionar um processo mais amplo da expansão na América Latina. É um bom sinal no meio de algo ruim. Por quê? Porque se está para explodir uma guerra, alguma coisa do gênero, é ruim. Porque nós vamos ficar fabricando arma para explodir o planeta? É ruim. Mas para uma Embraer, por exemplo, que fabrica aviões, fabrica coisas, para algumas indústrias aqui brasileiras que produzem armamentos e algumas coisas, ela é interessante e estratégica de fato. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, certo? Folha de São Paulo. Mais uma notícia interessante. Eu vi isso daqui, como é que é muito bom essa iniciativa. Folha de São Paulo. Governo Lula define Minha Casa Minha Vida com 3 faixas e espera atender 2 milhões de famílias até 2006. Eu acho muito pouco a quantidade de famílias serem atendidas. Eu prefiro a CDHU fazer casas como se fazia antigamente, nas mãos das prefeituras e as prefeituras executando isso daí. As construtoras elas estão fazendo algo muito caro, muito caro, com uma qualidade horrorosa e tudo de apartamento onde tem que ficar pagando condomínio. Pobre não consegue pagar condomínio. Eu, que sou pobre, mas não sou miserável, já tenho dificuldade de pagar condomínio, eu fico imaginando uma pessoa que ganha um salário mínimo. Como é que faz? Eu não sei, eu juro pra você que eu não sei como é que faz. E aí, definiu as faixas de subvenção econômica para o programa Minha Casa Minha Vida com limite máximo de R$ 170 mil e acréscimo para o uso de energia renovável. Então, nós temos aí algumas situações aí muito interessante sobre essa questão. Muito bem, pelo menos está caminhando, certo? Mas vamos lá. Estadão. Lula e Xi Jinping, que é o presidente da China, se reúnem para discutir acordos bilaterais. Perfeito. E a guerra da Ucrânia pode entrar na pauta. Também está aí. Por que está aí? Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Por que está na pauta essas coisas? O que passa na cabeça do presidente da República? Saiu na BBC News. Na China, Lula fala em parceria para, abre aspas, mudar governança mundial, fecha aspas. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é o seguinte. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, se criou as Nações Unidas. Nações que se uniram para acabar com a guerra e trazer uma certa estabilização e estabilidade. Foi definida que países ricos iriam ajudar com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, que é o PNUD, países mais pobres. Isso não está acontecendo, não acontece. Muitos países não ajudam mais nada. Os únicos que ajudam com o PIB, do jeito que foi acordado, é só os países nórdicos, os outros não ajudam mais nada. E você tem aí uma discrepância da questão das Nações Unidas. As Nações Unidas não estão fazendo o papel que ela tinha que fazer.
Então, realmente, as Nações Unidas precisam ter uma mudança drástica. As Nações Unidas precisam se impor em algumas coisas. Se impor colocando uma moeda única, por exemplo, coisa do anticristo, mas precisa colocar. Eu, na época, brigava sobre isso. Eu falava assim, por que não cria? Pegar os metais que existem, vamos criar uma moeda única para comunicação do planeta inteiro? Não tem. E aí eles poderiam, com essa moeda única, taxar e receber um valor. Então tudo que você compra e vende no planeta tinha que ser nessa moeda única das Nações Unidas. Na época, cara, lá olha, quando eu estava nas Nações Unidas, eu comentava isso. E o pessoal entrava por aqui e saía por aqui, porque o pessoal não queria trabalhar lá não. Aí eu chegava e falava assim, porque olha só, se as Nações Unidas colocasse assim, todo mundo tem que ter um salário mínimo de tanto, na nossa moeda que nós criamos aqui, de comunicação internacional, faria com que nós não tivéssemos, mesmo pessoas trabalhando, ganhando miserabilidade, certo? Sendo explorados como escravos. Perfeito, então você já controla a exploração capitalista, ou pela pessoa mesmo. O segundo ponto, a moeda única. Mundial, moeda de... Cada país tem a sua moeda, mas para comunicação, para compra e venda, tem que converter nessa moeda e essa moeda ia convertendo para os outros países, ok? Aí, ao converter para essa moeda, tem uma taxinha, tipo 0,5%. Esse 0,5% de taxa seria suficiente para custear todas as despesas e ajudar os países mais pobres do planeta. Era isso que eu pensava na época, mas o povo parece que não queria. Então, quando a gente escuta mudar governança mundial, parece loucura, mas tá certo, gente. É que como nós sabemos que o anticristo vai usar isso, a gente fica reticente. Mas, gente, do fundo do coração é extremamente necessário. O problema é quem vai tomar a frente disso. Vai ser os países que seguem ideologia? Eu não queria que fosse algo seguindo ideologias. Tinha que ser algo seguindo o bem-estar social do próximo. Olha, tá chovendo, hein? Que beleza, hein? Olha que barulhinho de chuva gostosa. Vamos lá, Isto É. Revista Isto É, digital. Lula questiona dólar como moeda para negócios entre países. E a postura agrada os setores chineses. Perfeito. Eu também acho. Só que é o seguinte, o pessoal estava querendo que fosse a moeda chinesa. Só que sendo a moeda chinesa ajuda só a China, o resto do planeta não. E venhamos e convenhamos. O ideal é fazer uma moeda nova, a moeda BRIC. É como se o Banco Mundial pegasse e criasse a moeda dele. Seria mais ou menos isso. E isso seria o ideal. O Lula comentou sobre isso. Claro, as pessoas ficaram animadas. O pessoal que está mexendo com o câmbio está ficando desesperado. Mas isso não se muda de um dia para o outro. Pessoas estão achando que eu vou vender tudo meu dólar porque vai cair tudo amanhã. Esquece, gente. O dólar não deixa de existir de um dia para o outro. Mas esse movimento precisa começar mais cedo ou mais tarde. Alguém tem que fazer alguma coisa. E por incrível que pareça, o Lula, com essa doidura dele, que esse jeitinho dele doidinho, que vai, é o que está fazendo. Por quê? Porque as pessoas que se dizem pseudos, defensores da direita, defensores não sei o que, não faz. Então tem que ser alguém que pegue e vê um negócio aí, uma oportunidade, e fala, e eu vou fazer então. Aí se ninguém tá fazendo, quem vai fazer sou eu. É por isso que no planeta todas as coisas andam por causa da gana dos mais materialistas. Porque as pessoas mais espiritualizadas ficam achando que tudo tem caído do céu, tudo fazer. Moço, ou a gente muda essa postura, nós estamos lascados. Vamos lá, Infomoney. A força do dólar em transações globais é questionada, mas substituição é considerada improvável. Crítica ao domínio do dólar nas transações é comum,
Mas tamanho e força da economia americana dificultam mudanças no curto prazo. Mas tem que começar. E aí, por ser no BRIC, aí já não é pequeno, aí já é um conglomerado de países fortes, potentes e emergentes. Aí o dólar não ia ter só concorrente com o euro. Aí ia ser dólar, euro e moeda BRIC. Aí nós teríamos um tripé. E aí vai conversar com países coligados com os Estados Unidos, continua com o dólar. Com a Europa, continua com o euro. Com as regiões daqui, vai com o BRIC. E assim vai ser, e assim provavelmente vai continuar e acontecer. Meus queridos, pra gente encerrar o vídeo, eu peguei uma matéria totalmente diferente, só pra gente bater um papo. Pra gente ver a loucura que tá o ser humano, porque eu também vi um videozinho desse aqui, de uma mulher falando um monte de coisa louca. E tem gente que fala assim, não, ela sabe o que tá fazendo. Não, você quer acreditar do que ela tá falando. E minha mãe mandou, ela pensa no negócio que os velhos mandam pra todo mundo. Nossa senhora, manda assim pra todo mundo. Vamos lá. Estadão, saiu no jornal do Estadão. Depois vocês vão lá e confiram e leiam a matéria inteira. Salsicha fica quanto tempo no organismo? Veja o que dizem especialistas. Esse é o título da matéria. Por quê? Porque apareceu uma pessoa no tal do TikToks falando que a salsicha fica, o veneno dela fica lá 32 anos para sair no seu corpo. Porque tem um negócio nela aqui, não sei do que, não sei o que lá. Meus queridos do céu. A pessoa fez baseado numa coisa que saiu na Organização Mundial de Saúde e que a Anvisa autoriza a utilização. Então vamos lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, avalia limites e, se for identificado algum risco, é feito monitoramento e ações são aplicadas para minimizá-los. A área de alimentos da Anvisa controla a natureza da substância e a quantidade máxima permitida de qualquer substância. Ok? Então o que eles estão falando? Que tem uma substância, não sei se está aqui a substância, ela deve estar aqui, mas deixa eu ver se eu acho a substância. Ai, onde que está a substância que eu li? Ela em cima aqui, rapaz. Cadê você? Ó, uma coisa é certa, a digestão de... Ontem mesmo eu comi mortadela. Eu fiquei, nossa, mas passou 5 horas dentro do meu estômago e não fazia digestão. Então tem coisas que o próprio organismo já está falando, ó, não vem não, que não dá mais. O próprio organismo. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? A base é que é uma lei no Brasil de usar esse composto químico, que é um conservante, gente, onde tem um monte de conservante para um monte de coisa. Extratomate, não sei do que, coisa processada, tudo tem o tais de um monte de conservante maluco aí. E as Nações Unidas, através da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela enviou uma nota falando assim: sabemos que nitritos e nitratos, que são esses componentes que eu estava procurando, componentes desse produto, substâncias inorgânicas, ou seja, não digeridas pelo organismo, utilizadas como conservantes de carnes e embutidos, são considerados cancerígenos e devem ser evitados. Então ela está certa em falar que produtos embutidos de carnes, linguiças, não sei o que, essas coisas, né? geram maior risco à questão de câncer, conforme a Organização Mundial da Saúde fala. Mas que fica 32 anos, não tem nada que mostre estudo sobre isso. Então uma pessoa pega uma verdade, ela coloca um turbo em alguma coisa ali sem conseguir provar nada e sai fazendo propaganda. Meus queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa história acontece com tudo. Acontece com... é suco de limão.
que um fala uma coisa, outro fala outra. Acontece com religião, que um fala, é isso que é verdade, é aquilo que é verdade. Outro fala com questão da picada da abelha, para imunização. Outro fala para não sei do que, outro fala para não sei o que lá. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Está na hora de vocês estudarem antes de passarem coisas sem ter certeza absoluta. Eu faço questão em todos os meus vídeos dizer: jamais a verdade absoluta, somente um prisma, porque não existe verdade absoluta. Tudo vai ter algo positivo e algo negativo. Até uma manga que você comer vai ter. Porque se alguém for analisar, foi usado agrotóxico. E aquilo vai arrebentar o seu rim, o seu sei lá o quê. Então, meus queridos, as coisas não são do jeito que vocês imaginam. Nós estamos dentro de uma latrina de porco. E aí você pegar e falar assim, olha, nós temos que tomar cuidado com as fezes. Como que você vai tomar cuidado se você está mergulhado dentro da desgraceira total? É isso que eu estou querendo falar. Toma cuidado, porque as pessoas criam coisas, olha, porque não sei o que, porque não sei o que lá, aí entra uma moda, não vamos mais comer carne, porque, não vamos mais fazer não sei o que, porque, e moda daqui, moda de lá, e moda. E sai teoria maluca daqui, sai teoria maluca de lá, sai umas teorias que é verdade, mas outras exagerada, porque as pessoas pegam um pedaço da verdade e jogam para extrapolação. Cara, eu recebi coisa falando que a Coca-Cola agora tá mudando o DNA de... Gente, um absurdo total. Eles só pegaram e falaram que usaram o termo DNA para como se fosse não ter diferenças dentro da empresa. Falando que na Coca-Cola tem um DNA único, ou seja, todos são iguais lá dentro. As pessoas já pegaram o negócio, já distorceram, falou que é o Bill Gates, que não sei do que. Param com essa loucura, pelo amor de Deus. Não façam isso, gente. Isso só atrapalha. Vocês são fazendeiros do Satanás, não é nem de Lúcifer, não. Porque o Lúcifer ainda era o arcanjo de luz que saiu do céu. Vocês são a peça do tropeço mesmo, é o opositor mesmo, a coisa da desgraça. Não faz isso não, gente. Procura ver. Entra lá no site, vamos ver de onde que veio, por que veio, o que está acontecendo, como é que é, como é que não é. Você sabe o que acontece se você ficar propagando essas coisas? Você sabe o que vai acontecer? Vai ficar tão grave a situação, que as pessoas, os políticos vão falar assim, vão criar uma desculpa e vão falar assim, vamos acabar com as redes sociais. Aí vocês não vão ver mais vídeos meus, vídeo de espiritualidade, vocês não vão ver mais ter mais coisa de espiritualidade. Tamanha propagação de coiseira que estão passando por aí. Gente do céu, pelo amor de Deus, vamos parar de ser fazendeiro de Lúcifer. Vocês estão plantando coisas horrorosas e nós vamos ter que colher essas coisas horrorosas. Não façam isso, não. Isso aí é um desserviço total para a espiritualidade. Faz pelo menos a análise antes, procura saber, e quando compartilha, pergunta, alguém está sabendo se isso é verdade? Se você não sabe, pega e fala assim, alguém está sabendo se isso é verdade? Eu gostaria de saber. Alguém vai fazer uma pesquisa e vai te mostrar, não, isso aqui é assim, é lançado. Cara, é só abrir o site da empresa que você vê. É só você pegar e entrar na OMS que você vê. Um pouquinho menos. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. E bora pro extra de hoje que vai pegar fogo. Namastê.